Olá, LJortano! Olá, LJortana! Meu nome é Jairo Magalhães, sou professor da LJ Aulas, sou servidor público federal e estou aqui para fazer com você a correção da prova de agente de segurança penitenciário aplicada pela IBFC no último domingo, dia 18 de novembro de 2018. Antes de nós começarmos, eu te convido a se inscrever no nosso canal, a já clicar aí no joinha, e também no sininho para receber sempre as nossas atualizações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber uma notificação. O material que nós vamos usar está disponível aí na descrição do vídeo, junto aos links para o acesso às nossas redes sociais, para você poder nos seguir aí na sua rede social preferida. Nós vamos fazer a correção da prova de conhecimentos específicos, que é uma nomenclatura que a banca escolheu para acolher uma série de temas, nem sempre temas que guardam relação entre si direta, mas temas jurídicos. Vamos tratar da prova de conhecimentos específicos, tendo como parâmetro o caderno A, a prova do tipo A. Vamos iniciar. Questão número 31 do caderno A. Em conformidade com o previsto na Lei de Execuções Penais, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Dentre essas obrigações, assinale a alternativa correta quanto ao que pode ser citado como dever do condenado. A Lei de Execução Penal, um dos temas mais importantes para quem pretende ser agente de segurança penitenciário, determina direitos e deveres do condenado que também podem se aplicar ao internado, aquela pessoa que cumpre medida de segurança, e também aquela pessoa que é um preso provisório, que ainda não foi condenado, mas por alguma razão está recolhido a uma instituição penitenciária. A questão nos questiona sobre os deveres do condenado. Vamos à análise das alternativas. Alternativa A seria dever do condenado exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas, desde que compatíveis com a execução da pena. Na realidade, o que nós temos na alternativa A é um direito do condenado. B. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Urbanidade, um trato urbano, significa um trato educado, um trato ético. Ser urbano é ter uma conduta social adequada. Então, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados é sim um dever do condenado. A gente tem na disposição do artigo 39, constituem deveres do condenado, entre outros, urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, no inciso 3º. Vamos analisar as demais alternativas. Alternativa C. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Isso não é um dever, isso é um direito. Se o condenado sente que ele tem alguma demanda a apresentar ao diretor do estabelecimento, que é a autoridade máxima naquele ambiente, ele tem direito a se dirigir diretamente a ele. D. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. E E. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, de exposição desnecessária. Então nós temos aí nosso gabarito, alternativa B. E temos aí, para você avançar nos seus estudos, os direitos do preso, do condenado, estão no artigo 41 da Lei de Execução Penal. Vamos avançar. Questão 32. A respeito da disciplina exigida dos internos, durante o cumprimento da prisão provisória ou definitiva, segundo disposto na Lei de Execuções Penais, assinale a alternativa correta. Alternativa A. No cumprimento de sanções disciplinares, admite-se o emprego de cela escura. À medida que nós vamos avançando nos nossos estudos de execução penal e de direitos humanos como um todo, nós entendemos que existe uma série de condutas por parte do Estado que são inadmissíveis, principalmente aquelas condutas dos agentes públicos que possam expor o ser humano a um risco, a um sofrimento excessivo e desnecessário. Então, no contexto dos nossos estudos, nós já poderíamos suspeitar que o emprego de cela escura é algo que não se admite no contexto da execução penal. Nós vamos avançar. Letra B. Na execução das penas privativas de liberdade, o poder disciplinar deverá ser exercido pelo agente penitenciário de maior hierarquia. Nós temos à disposição, na verdade, diferente na Lei de Execução Penal. Então nós temos no artigo 47 da Lei de Execução Penal, você pode me acompanhar, o poder disciplinar na execução
da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. É uma invenção da banca falar que o poder disciplinar será exercido pelo agente penitenciário de maior hierarquia. Vamos avançar. C. O condenado à pena restritiva de direitos não se sujeita à disciplina. Nós temos no nosso país, como regra no nosso Código Penal, a pena de detenção, de reclusão, que são penas privativas de liberdade, junto à prisão simples. Nós temos também a pena de multa, que é aquela que pesa no bolso, é uma prestação em dinheiro, é uma prestação de um valor. E nós temos as penas restritivas de direitos. São penas que tiram do indivíduo temporariamente o exercício de algum direito que é diverso da sua liberdade de locomoção. A pessoa não vai presa, ela cumpre outro tipo de pena. Para a gente lembrar, um exemplo bom é a prestação de serviço à comunidade. Isso é uma pena restritiva de direito. Também podemos citar as penas de limitação de fim de semana. Quando a pessoa é condenada a uma pena restritiva de direitos, ela tem sim que se submeter a um tipo de disciplina. Claro, disciplina diferente daquela pessoa que está encarcerada, mas ainda assim ela tem deveres a cumprir. Letra D. Como decorrência do cometimento de transgressões disciplinares, admite-se a aplicação de sanções coletivas. Assim como o emprego de cela escura, nós também podemos usar o nosso conhecimento prévio de direitos humanos para entender que não se pode admitir sanções coletivas no contexto da execução da pena. No contexto da execução da pena, uma pessoa pode cometer faltas e ser punida por essas faltas. Mas essa punição precisa ser individualizada. Você não pode, por exemplo, vamos punir um pavilhão inteiro por conta de algum problema, de alguma falta que esteve lá, que aconteceu lá. Não podemos admitir. Nós precisamos que as condutas sejam individualizadas, que as sanções sejam individualizadas. Por fim, letra E, não deve haver falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Nós temos aqui o nosso gabarito, letra E, nós chamamos de princípio da anterioridade, muito conhecido no direito penal, quando nós estudamos a parte geral do Código Penal, e que nós trazemos aqui para o contexto da execução da pena. Para um fato ser considerado como falta, para uma ação ser considerada como falta e para que dessa ação decorra uma sanção disciplinar, nós precisamos de previsão anterior na lei ou nos regulamentos. Temos então o nosso gabarito, letra E. Para você que quer se aprofundar nos seus estudos, nós temos aqui alternativa por alternativa com a citação do dispositivo legal pertinente. Letra A, no artigo 45, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, a gente tem a previsão: é vedado o emprego de cela escura. Nós vamos para a letra C. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório, previsão do artigo 44, parágrafo único. Letra D. São vedadas sanções coletivas, previsão do parágrafo 3º do artigo 45. E por fim, nosso gabarito, também o artigo 45, caput, a primeira parte do artigo. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar, que é o nosso gabarito. Vamos avançar. Questão 33. Assinale a alternativa correta. No crime de tortura, a pena aumenta de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido, nós temos aqui uma cobrança das hipóteses de aumento de pena no caso dos crimes de tortura previstos na lei de tortura. A, contra pessoa maior de 50 anos. B, mediante rapto. C, por agente público. D, mediante extorsão. E E, mediante violência ou grave ameaça. Vou trazer aqui para a gente a disposição literal da lei de tortura. Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3, conforme o artigo 1º, parágrafo 4º. Inciso 1º, se o crime é cometido por agente público. Já temos aí o nosso gabarito, letra C. Questão 33 do caderno A, gabarito, letra C. Mas vamos avançar. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, temos essa redação dada pelo Estatuto do Idoso. No caso, a questão vai nos falar de maior de 50 anos. Não é o caso, a gente está falando de idoso, pessoa maior de 60 anos. E se o crime é cometido mediante sequestro, não existe hipótese de
majorar, de aumentar a pena do crime de tortura, se ela é praticada mediante rapto ou mediante extorsão. E violência ou grave ameaça já são características da tortura. A palavra rapto é até uma escolha curiosa da banca. Na realidade, no contexto do direito penal, nós usávamos essa palavra para um crime bem peculiar. Era a situação do homem que iludia, que tirava a mulher do seu convívio familiar, que roubava, raptava a mulher a fim de seduzi-la. Nós não usamos mais essa expressão, esse crime já está revogado, não existe mais. A gente não fala em rapto, a gente poderia falar em sequestro, mas já é um conceito diferente. E também não se fala em extorsão como circunstância majorante no parágrafo 4º do artigo 1º da Lei de Tortura. Relembrando então, nosso gabarito, letra C. Questão 34. No que diz respeito ao crime de tortura, assinale a alternativa correta. Era de se esperar, pela própria estruturação do edital, que o crime de tortura fosse cobrado, que a temática da tortura fosse marcante nessa prova, como realmente o foi. Então vamos analisar as alternativas em busca da correta, conforme a lei de tortura. A. O crime de tortura é afiançável. B. O crime de tortura é suscetível de anistia. C. A condenação deve acarretar a perda do cargo público e a interdição para o seu exercício pelo triplo do prazo da pena aplicada. D. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda com emprego de grave ameaça a intenso sofrimento mental como forma de aplicar castigo pessoal. E letra E. O crime de tortura é suscetível de graça. Para responder à questão, nós vamos recorrer à própria redação da lei da tortura. Constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade. Bom, nós temos aqui, na alternativa D, constitui crime de tortura submeter alguém sob sua guarda. Ok, não está igualzinho, está escrito lá, está falando de uma situação só, mas ninguém vai poder afirmar que a redação aqui está incorreta. A gente já tem uma indicação de que seja o nosso gabarito a letra D. Voltando, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça. A alternativa D só fala em grave ameaça, mas como nós temos o ou, também está certo a alternativa D. A intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Essa é a tortura propriamente dita. É a tortura aplicada como forma de castigo por alguém que tem a responsabilidade de cuidar, de vigiar, de zelar, e essa pessoa aplica a tortura como castigo ou como medida de caráter preventivo. Ou seja, para que me obedeça, para que faça o que eu estou mandando, para que não me desobedeça, para que eu não tenha que castigar, eu pratico a tortura. Pela redação do inciso 2º do caput do artigo 1º da Lei de Tortura, nós já entendemos que o nosso gabarito é a letra D, mas vamos entender por que as demais estão incorretas. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. A lei de tortura ela pega pesado com o servidor público. Ela tem uma intenção muito forte, muito nítida de coibir abusos por parte de agentes do poder público. Aquela pessoa que for condenada por tortura no contexto da sua ação como servidor, nós entendemos que ela vai perder o cargo, emprego ou função e não vai poder ocupar cargo, emprego ou função pública pelo dobro do tempo da pena. A questão vai nos falar aí de triplo do tempo da pena, então por isso a C está incorreta. Por fim, nós temos no parágrafo 6º o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, copiando aí a própria disposição da Constituição da República. O que significa dizer que que quando alguém está sendo acusado de tortura, essa pessoa não pode conseguir a sua liberdade provisória através do pagamento de fiança. Não quer dizer que a pessoa necessariamente vai responder a todo o processo presa, mas quer dizer que através de fiança arbitrada por delegado ou por juiz, essa pessoa não vai conseguir a sua liberdade imediata. E ser insuscetível de graça ou anistia significa dizer que aquela pessoa que pratica tortura não pode receber perdão por parte do Estado. No caso da graça, o perdão vem do chefe do executivo, do presidente da República. No caso da anistia, o perdão vem do poder legislativo. Temos então, relembrando, nosso gabarito
letra D. Questão 34, letra D. Avançando na nossa correção, vamos para as questões 35 e 36, que tratam do abuso de autoridade. Questão 35, assinale a alternativa correta quanto ao que configura o crime de abuso de autoridade. A conduta que importe em qualquer atentado, 2 pontos. Entendo aqui que houve um equívoco da banca no que se refere à pontuação. Do meu ponto de vista, é possível entender qual é o comando, o que a banca quer da gente, por mais que a pontuação não esteja correta. A banca lista aqui alguns bens jurídicos e quer saber qual deles, uma vez sofrendo o atentado, vai acarretar na consequência de termos o crime de abuso de autoridade. Basicamente, eu entendo que é isso que a banca quer saber. Letra A, um atentado à liberdade de transposição, uma expressão curiosa que a banca escolheu utilizar, não tem essa expressão na norma. B, ao direito de moradia. C, um atentado ao sigilo da correspondência. D, um atentado à liberdade de gênero. E E, um atentado ao direito ao trabalho. Vamos para a redação literal da norma. Conforme o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade, constitui abuso de autoridade qualquer atentado, nós temos na letra C, ao sigilo da correspondência. Para ver os demais bens jurídicos que são protegidos pela norma, você pode ir até o artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade. Temos então nosso gabarito, letra C. Vamos então à questão 36. Assinale a alternativa correta quanto ao cometimento do crime de abuso de autoridade. Sujeita o agente público à imposição das seguintes sanções administrativas. Entendo que, mais uma vez, a banca se equivocou na pontuação, na escrita da questão, mas que o comando também está claro. Nós entendemos que, uma vez cometido o crime de abuso de autoridade, aquela autoridade ela estará submetida às seguintes sanções administrativas. Nós temos a possibilidade de sanções do ponto de vista penal, civil e administrativo. Letra A, advertência e repreensão. Letra B, destituição de função e inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo público por prazo de até 5 anos. Suspensão do cargo e exoneração. Demissão e readaptação. Exoneração e transferência forçada. Vamos à redação da norma. Conforme o artigo 6º, a sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em A, advertência, B, repreensão, C, suspensão do cargo e função ou posto por prazo de 5 a 180 dias com perda de vencimentos e vantagens, D, destituição de função, E, demissão, F, demissão a bem do serviço público. Pela redação da norma, nós entendemos que a única alternativa correta é a letra A, questão 36, gabarito, letra A. Vamos avançar para a questão 37, que trata do Estatuto do Desarmamento. Questão 37. Conforme dispõe o Estatuto do Desarmamento, relativamente às armas de fogo, assinale a alternativa correta. A classificação técnica, bem como a definição das armas de fogo, deve ser disciplinada em ato do comando do Exército mediante proposta do chefe do Poder Executivo. Na realidade, a banca faz aqui uma inversão, ela muda a redação da norma, como nós podemos verificar no artigo 23. A classificação legal, técnica e geral, bem como a definição das armas de fogo e demais produtos controlados de usos proibidos, restritos, permitidos ou obsoletos e de valor histórico serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, o Presidente da República, mediante proposta do Comando do Exército. Então, não pode ser a alternativa A, nós estamos procurando a correta. Alternativa B. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possa confundir. Nós temos a redação do artigo 26 do Estatuto do Desarmamento. São vedadas a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com estas se possam confundir. Nosso gabarito, letra B, redação exata do artigo 26 do Estatuto do Desarmamento. Vamos à análise das demais alternativas, apesar de já termos nosso gabarito. Letra C.
Todas as armas de fogo comercializadas no exterior devem estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do alienante. Nós temos aqui também uma mudança feita pela banca na redação da norma. Artigo 23, parágrafo 1º. Todas as munições comercializadas no país, faz muito mais sentido do que o Estatuto de Desarmamento estar regulando comercialização de armas no exterior. Todas as munições comercializadas no país deverão estar acondicionadas em embalagens com sistema de código de barras, gravado na caixa, visando possibilitar a identificação do fabricante e do adquirente, entre outras informações definidas pelo regulamento do Estatuto do Desarmamento. Alternativa D. Cabe ao comando da Polícia Militar autorizar excepcionalmente nos estados a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Conforme a redação do artigo 27, cabe ao comando do Exército autorizar, excepcionalmente, a aquisição de armas de fogo de uso restrito. Por fim, letra E, armas de fogo apreendidas devem ser, após a elaboração do laudo, encaminhadas pelo juiz, quando não mais interessar a persecução penal, à Superintendência da Polícia Federal para destruição no prazo máximo de 48 horas. Nós temos novamente a mudança da redação da norma por parte da banca. Artigo 25. Armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessar a persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo máximo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas, na forma do regulamento do Estatuto do Desarmamento. Temos então nosso gabarito, questão 37, letra B. Avançando para a questão 38, ainda sobre o Estatuto do Desarmamento. Assinale a alternativa correta quanto ao comportamento visto como crime de conduta omissiva presente no Estatuto do Desarmamento. Questão interessante, a banca nos traz aqui condutas que de fato estão tipificadas no Estatuto do Desarmamento, ou seja, condutas que o Estatuto do Desarmamento determina que são criminosas. Mas apenas uma das alternativas traz uma conduta omissiva. A omissão é caracterizada pelo deixar de fazer. Uma conduta pode ser comissiva, algo que se faz através de algo que vem de uma ação, e ela pode ser omissiva, algo que vem de uma omissão, do deixar de fazer. Temos então letra A, vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosiva à criança ou adolescente. Vender, entregar, fornecer, condutas comissivas, é o fazer. Não pode ser a letra A. B. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. No caso, a pessoa iria responder por aquele outro crime ou pela tentativa daquele outro crime. Nós temos aqui uma conduta comissiva, que é disparar, fazer algo. Não pode ser também a letra B. Letra C. Portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado. Também portar, possuir, adquirir, condutas comissivas. Não pode ser a letra C. Letra D. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Nós temos o entendimento de que aquela pessoa que possui arma de fogo, ela tem o dever de impedir o acesso de pessoas não habilitadas àquela arma. Então, deixar de observar as cautelas é uma definição clara de conduta omissiva, de omissão, de deixar de fazer. Gabarito, letra D. Por fim, letra E, produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo. Produzir, recarregar ou reciclar também condutas comissivas. Questão 38, nosso gabarito, letra D. Quem quiser se aprofundar nos estudos, pode verificar aí o capítulo 4º do Estatuto do Desarmamento, que nós vamos ter lá as condutas tipificadas, os crimes determinados por essa norma. Questão 39.
Assinale a alternativa correta quanto ao que se apresenta como direito do colaborador, previsto expressamente na Lei das Organizações Criminosas. A Lei das Organizações Criminosas, ela trata, entre outros temas, de uma temática muito recorrente na mídia nos dias atuais, que é a colaboração premiada ou delação premiada, como alguns gostam de dizer. Então, nós temos a previsão de alguns direitos que socorrem, que assistem aos colaboradores, aqueles que optam por colaborar com a justiça para, por exemplo, ajudar na prisão dos membros do seu grupo, da sua quadrilha, para conseguir resgatar a vítima ou o produto do crime, que de alguma forma efetiva colabore para a justiça. Então, vamos procurar a nossa alternativa que determina direito da pessoa que colabora com a justiça no contexto da Lei de Organizações Criminosas. A. Tem nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Temos aí o nosso gabarito conforme o artigo 5º da Lei das Organizações Criminosas. Artigo 5º, inciso 2º. Ter nome, qualificação, aqueles dados mais importantes que a pessoa tem, documento, endereço, filiação também, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, direitos do colaborador. Os demais direitos estão no artigo 5º da Lei das Organizações Criminosas. Aqui, nas outras alternativas, nós temos previsões que não estão previstas naquele rol, naquela lista. Usufruir das medidas socioeducativas previstas na legislação específica, participar das audiências com contato visual com os outros acusados, isso é o que a pessoa menos precisaria. Isso não é nenhum direito, isso é uma coisa negativa. Aquela pessoa que ela está colaborando, ela tende a sofrer algum tipo de retaliação por parte do grupo criminoso do qual ela fazia parte. Ser conduzido em juízo conjuntamente com os demais coautores e partícipes. É algo que também seria muito grave, é uma invenção aí da banca. Na verdade, a pessoa tem o direito de ser conduzida de maneira separada. Cumprir pena em estabelecimento penal idêntico aos demais corréus ou condenados. Também é uma previsão que iria contra os próprios objetivos da norma. Na realidade, trata-se de uma questão que, além do conhecimento que nós temos da norma, o próprio bom senso nos ajuda a solucionar. Temos então o nosso gabarito, questão 39, letra A. Vamos à questão 40. No que concerne ao instrumento da infiltração de agentes, como tal preceituado na Lei das Organizações Criminosas, assinale a alternativa incorreta. Nós temos na Lei das Organizações Criminosas a previsão e a regulamentação daquela situação na qual um agente público precisa se infiltrar em uma dessas organizações com o objetivo, claro, de enfraquecê-la, de desmontá-la, de conseguir juntar provas para levar à prisão daqueles delinquentes. Então vamos procurar a alternativa incorreta no que se refere a essa parte em específico da lei. A. O pedido de infiltração deve ser sigilosamente distribuído de forma a não conter informações que possam indicar a operação a ser efetivada ou identificar o agente que será infiltrado. Letra B. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 12 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. Na verdade, na letra B, nós temos a única previsão que não está na norma. A banca aí faz uma simples alteração que faz a letra B estar incorreta. Artigo 10, parágrafo 3º da Lei das Organizações Criminosas. A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que comprovada a sua necessidade. A questão vai nos falar em 12 meses, por isso a letra B, nosso gabarito, está errada. Questão 40, gabarito, letra B. Vamos à correção da questão 41. O ocupante do quadro efetivo de agente de segurança penitenciário terá direito a portar arma de fogo institucional ou particular, ainda que fora de serviço, dentro dos limites do Estado de Minas Gerais, desde que tenha determinado requisito. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. A banca está querendo de nós o requisito que é necessário para que o agente de segurança penitenciário possa usufruir desse direito. Letra A. Tenha servido às Forças Armadas. Letra B. Não esteja em gozo de licença médica por doença que contraindique o uso de armamento. Letra C. Não esteja sendo processado por infração penal de pequeno potencial ofensivo. Letra D. Possua formação acadêmica em nível superior. E letra E. Tenha integrado o efetivo de uma força reserva auxiliar. Nós temos, então,
A resposta na redação da Lei 21.068 de 2013. Artigo 1º. O ocupante do quadro efetivo de agente de segurança penitenciário terá direito a portar arma de fogo institucional particular, ainda que fora de serviço dentro dos limites do Estado de Minas Gerais, desde que não esteja em gozo de licença médica por doença que contraindique o uso de armamento. Nós aqui podemos seguir também pelo bom senso. Tenha servido às Forças Armadas ou tenha integrado o efetivo de uma força reserva auxiliar, não são exigências razoáveis para uma pessoa que está ocupando um cargo de agente de segurança penitenciário e pretende ter sua arma para a sua segurança pessoal. A letra B, sim, é nosso gabarito, 41, letra B. É razoável que uma pessoa que esteja em gozo de licença médica por doença que contraindica o uso de armamento não tenha acesso a esse armamento. Naturalmente, gabarito, letra B. Por curiosidade, a letra C diz: não esteja sendo processado por infração penal de pequeno potencial ofensivo. De fato, não pode estar sendo processado por infração penal, mas excetua-se as infrações de menor potencial ofensivo, porque a lei fala explicitamente das contravenções previstas na Lei 9.099. A Lei 9.099 trata das infrações penais de menor potencial ofensivo. Então, aquele que está sendo processado nos termos da Lei 9.099, a Lei do Juizado de Pequenas Causas, como as pessoas gostavam de dizer, nós chamamos de Lei dos Juizados Especiais, é mais correto. Essa pessoa pode estar sendo processada no juizado especial e ainda assim ter o direito a ter o porte da sua arma. E também possua formação acadêmica em nível superior, também não é uma exigência razoável, considerando que nesse momento não é uma exigência nem para ocupar o cargo, não faria sentido que fosse uma exigência para poder portar sua arma. Vamos avançar agora, questão 42. No que concerne ao porte de arma do agente de segurança penitenciário, assinale a alternativa correta. A. Em caso de proibição do porte de arma de fogo, nas hipóteses previstas na lei, deve ser emitida nova carteira funcional para o agente de segurança penitenciário com a autorização do porte. Nós estamos aqui procurando a alternativa correta. Vou te pedir licença para já ir para a letra E, para nós podermos eliminar as duas alternativas. Letra E. Em caso de suspensão do porte de arma de fogo, nas hipóteses previstas em decreto, deve ser emitida nova carteira funcional para o agente de segurança penitenciário com a autorização de porte, do porte. Não faz sentido você entender que aquela pessoa que está proibida ou está tendo suspenso o seu direito de portar arma de fogo vai ter emitido uma nova carteira na qual consta a autorização. Claro, na carteira tem que constar a sua situação de suspensão ou de proibição. É a redação do artigo 2º, parágrafo único. Em caso de proibição ou suspensão do porte de arma de fogo, nas hipóteses previstas nessa lei, ou em outras normas que regulamentam a matéria, deverá ser emitida nova carteira funcional para o agente de segurança penitenciário, sem a autorização do porte. É o que faz mais sentido para a gente. Então, não pode ser a letra A nem a letra E. Nós estamos procurando a correta. Vamos à letra B. O agente de segurança penitenciário, ao portar arma de fogo durante o serviço, deverá fazê-lo de forma discreta, visando a evitar constrangimentos a terceiros. Também não faz muito sentido. Nós temos sim uma exigência de discrição prevista no artigo 4º, mas naquelas situações que for fora de serviço, onde tiver uma aglomeração de pessoas, o porte dessa arma precisa ser feito de maneira discreta. A discrição é exigida por lei, então não pode ser também a letra B. Letra C. Responde administrativa e penalmente o agente de segurança penitenciário que omitir ou fraudar qualquer documento ou situação que possa motivar a suspensão ou a proibição de seu porte de arma de fogo. Nós temos aí o nosso gabarito, letra C, conforme a redação explícita, a redação literal do artigo 3º da norma que regulamenta o porte de arma por agente de segurança penitenciário. Mas vamos verificar também a letra D. É facultado o porte pelo agente de segurança penitenciário do certificado de registro de arma de fogo atualizado e da identidade funcional. Na verdade, é uma obrigatoriedade determinada pelo artigo 6º. É obrigatório o porte pelo agente de segurança penitenciário do certificado de registro de arma de fogo atualizado e da identidade funcional. Temos então questão 42, gabarito, letra C. Questão 43.
No que diz respeito ao direito de visita íntima aos sentenciados e presos provisórios, assinale a alternativa correta. Nós temos o direito de visita íntima regulamentado, no contexto do nosso edital, principalmente pela Lei 11.404, que é o que nós chamamos de norma de execução penal, que regulamenta a execução penal no estado de Minas Gerais. Então vamos procurar a alternativa correta no que se refere à visita íntima. A. O sentenciado deve indicar a ou namorada ou namorado para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional. Letra B. A visita íntima pode ser feita por qualquer pessoa do círculo íntimo de convivência do condenado. Letra C. É vedada a atribuição ao visitante de documento de identificação específico exigível para a realização da visita íntima. Letra D. Somente se admite visitante menor de 18 anos quando provada a união estável. E letra E. A visita deve ocorrer em local específico, adequado à sua finalidade e compatível com a dignidade humana. Temos o nosso gabarito na letra E, também é o que o bom senso nos diria. A visita íntima tem que ocorrer num lugar que é feito para isso, reservado para isso, um local adequado para aquela finalidade, que é dar um momento de intimidade mesmo para aquela pessoa presa e para o seu ou para a sua visitante. Mas vamos analisar alternativa por alternativa, apesar de já termos nosso gabarito, letra E. Quando nós falamos, o sentenciado deve indicar o namorado ou a namorada para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional, o que nós entendemos é que o sentenciado ele vai indicar o cônjuge ou companheiro, não é namorado ou namorada, é diferente. A pessoa que está presa para ter visita íntima, ela tem que indicar cônjuge, pessoa que é casada com ela. Ou ela tem que indicar companheiro ou companheira, pessoa com quem ela mantém uma união estável. O sentenciado indicará cônjuge ou companheiro para fins de registro e controle pelo estabelecimento prisional e fornecerá a devida documentação comprobatória do casamento, a certidão de casamento. União estável, nós temos a união estável, a forma de provar essa união pode ser principalmente um documento público passado em cartório que comprove a intenção desse casal de permanecer em união estável e também comprovação de união homoafetiva. Uma pessoa que ela tem união homoafetiva, assim como nas uniões heterossexuais, nós entendemos que ela vai comprovar através de sua certidão de casamento ou também através da mesma documentação que comprove união estável. Letra B. A visita íntima pode ser feita por qualquer pessoa do círculo íntimo de convivência do condenado. Nós já entendemos que é cônjuge ou companheira, cônjuge ou companheiro. Letra C. É vedada a atribuição ao visitante de documento de identificação específico exigível para a realização da visita íntima. Não é vedada. Na realidade, é possível que essa pessoa seja identificada. Ela está no interior do estabelecimento. Nós temos aqui parágrafo 5º do artigo 67. Poderá ser atribuída ao visitante documento de identificação específico exigível para a realização da visita íntima. Não faria sentido dizer aí que é proibido que a pessoa seja identificada, quanto mais no interior do estabelecimento penitenciário. Por fim, letra D, somente se admite visitante menor de 18 anos quando provada a união estável. Na verdade, é um pouco diferente. Somente se admitirá visitante menor de 18 anos quando legalmente casado. É possível, sim, em determinadas hipóteses, que pessoa menor de 18 anos seja casada. Nesse caso, a pessoa está emancipada, ela apresenta o comprovante que ela é casada e pode fazer a visita íntima. Se for uma pessoa menor de idade que vive em união estável, a lei vai nos dizer. E nos demais casos, quando devidamente autorizado pelo juiz competente. É preciso autorização judicial para que o menor de idade ingresse no estabelecimento penitenciário para visita íntima com seu companheiro ou com sua companheira, se eles não forem casados legalmente. Se eles só têm união estável, não basta apresentar um documento que comprove a união estável. É preciso que o juiz autorize a entrada e permanência dessa pessoa no estabelecimento para fins de visita íntima. Temos aí então, questão 43, nosso gabarito, letra E. Vamos avançar para a questão 44. Quanto ao que compreendem os estabelecimentos penitenciários, assinale a alternativa correta. Falando de estabelecimentos penitenciários, nós também vamos aqui, pelo meu entendimento e pelo gabarito, eu compreendo que a questão que a banca cobra de nós o conhecimento da Lei 11.404, das normas de execução penal, porque ela é mais detalhada no que se refere aos estabelecimentos penitenciários. A. Presídio e cadeia pública, destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. B.
penitenciária para o sentenciado em regime semiaberto. C. Casa do albergado para o sentenciado em regime semiaberto. D. Centro criminológico para a realização do exame pericial de observação e de classificação. E letra E. Centro de reeducação do jovem adulto para o sentenciado em regime fechado. A questão mistura tudo, faz uma bagunça, mas o nosso gabarito, letra A, presídio e cadeia pública, são os estabelecimentos destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. Vendo a redação explícita da norma, nós temos no artigo 71 a determinação, a lista de cada um dos estabelecimentos e aqui, de maneira resumida, a sua destinação. Ao longo da norma, nós temos detalhando a natureza, o funcionamento de cada um desses estabelecimentos. Presídio e cadeia pública destinados à custódia dos presos à disposição do juiz processante. Nós entendemos, então, que do ponto de vista da norma, que está no papel, que muitas vezes é muito diferente do que se verifica na realidade, mas do ponto de vista estritamente da norma, presídio e cadeia pública são para os presos provisórios, são aqueles que estão à disposição do juiz processante. 2. Penitenciária para o sentenciado em regime fechado. 3. Colônia agrícola, industrial ou similar para o sentenciado em regime semiaberto. A pessoa que já passou pelo fechado, já ingressou no semiaberto, já está numa fase de reeducação mais avançada, deve ficar no estabelecimento que é construído voltado para o trabalho, que seria colônia agrícola, industrial ou similar. Casa do albergado para o sentenciado em regime aberto. A casa do albergado ela tem uma característica diferente, não é aquele estabelecimento com aquela feição prisional, mais densa, pesada, com muros muito altos, com muita segurança. A casa do albergado ela já tem uma aparência mais urbana, mais humana. Centro de reeducação do jovem adulto para o sentenciado em regime aberto ou semiaberto. Nós temos a previsão desse estabelecimento. O jovem adulto é aquela pessoa menor de 21 anos que ingressou no sistema por conta da prática de um crime, ou até mesmo, uma seção separada, pessoas que começaram a cumprir uma medida socioeducativa quando eram menores de idade, mas ainda atingiram a maioridade e continuam cumprindo essa medida porque o período dela não acabou. Não é muito conveniente que essa pessoa permaneça no estabelecimento para criança, para adolescentes, mas também não é muito conveniente que ela permaneça junto a adultos. Então nós entendemos, no sentido da proteção que a lei fornece também ao jovem adulto, que ele também pode estar nesse estabelecimento. Centro de observação para a realização de exame criminológico e classificação. A questão vai falar de exame pericial, também não faz muito sentido nesse contexto. E, por fim, hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para inimputáveis e semi-inimputáveis indicados no artigo 26 do Código Penal. São os ambientes para aquelas pessoas que receberam não uma pena, mas uma medida de segurança por serem consideradas inimputáveis ou semi-inimputáveis por não responderem, por não terem consciência dos seus atos. Então, nós temos aí nosso gabarito, letra A, questão 44, letra A. Vamos avançando para a questão 45. De acordo com o preceituado no decreto número 40 de 1991, Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, não deve ser considerado tortura. Nós temos aqui na realidade, vou pedir licença para avançar, no artigo 1º da Convenção, a determinação do que é tortura, um compromisso internacional que o Brasil assumiu e que se reflete muito na redação da própria lei da tortura. Então nós entendemos que a banca copiou aqui do artigo 1º condutas que podem ser consideradas como prática de tortura, com a exceção de uma delas. Nós temos nosso gabarito, letra E. Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Nós entendemos que o cárcere, ficar preso, é algo que causa sofrimento necessariamente. Se a pessoa está sofrendo uma pena legitimamente determinada por um juiz que se baseou na lei, se a situação dela é totalmente legal, você encarcerá-la e provocar sofrimento por conta disso, porque ela está presa, não é prática de tortura. Nós temos essa previsão na parte final do artigo 1º da Convenção. Não se considerará como tortura as dores ou sofrimentos que sejam consequência unicamente de sanções legítimas ou que sejam inerentes a tais sanções ou delas decorram. Nós temos aí letra E, nosso gabarito da questão 45.
Questão 46. Assinale a alternativa correta. De acordo com o previsto no âmbito do Decreto 47087 de 2016, o qual define as atribuições da Secretaria de Estado de Administração Prisional e de seus órgãos e repartições subordinadas, será correto afirmar que as unidades prisionais têm como consequência. Nós vamos para a redação da lei. As unidades prisionais têm como competência garantir a alimentação de dados em sistemas informatizados, conforme seja requerido. Gabarito, letra A. Na realidade, essa é uma norma bem técnica. Ela se ocupa em determinar as competências de cada um daqueles órgãos. Então, nós temos aqui nas outras alternativas competências de outros órgãos, de outros estabelecimentos que não sejam as unidades prisionais. Então, garantir a alimentação de dados em sistemas informatizados, conforme seja requerido, é uma atribuição, uma competência das unidades prisionais. Vamos avançar na nossa correção. Questão 47. Relativamente à classificação das unidades prisionais, assinale a alternativa correta. Nós temos aqui mais uma questão referente ao decreto 47.087 de 2016, uma norma bastante técnica. Creio que nós não precisamos nos aprofundar no sentido de explicar cada uma dessas determinações, mas nós entendemos que, conforme o artigo 20, parágrafo único, as unidades prisionais classificam-se. Nós temos o inciso 5º, Centro de Remanejamento Provisório do Sistema Prisional, que são unidades prisionais existentes ou que vierem a ser criadas com a finalidade de realizar remanejamento provisório. Temos então a redação literal da lei na nossa letra C. Gabarito da questão 47, letra C. É o tipo de questão que, na realidade, ela exige um estudo um pouco diferenciado do candidato. São normas que não trazem muitos debates doutrinários, muitos debates jurisprudenciais, então que a gente tem uma dificuldade maior de manter o nosso interesse. Mas é muito necessário, sim, focar o estudo para memorizar esses detalhes da norma, para memorizar essas determinações técnicas, porque o examinador tem, sim, uma tendência a cobrá-las. Vamos avançar na nossa correção. Agora para uma questão novamente referente às penas privativas de liberdade. Questão 48. As penas privativas de liberdade devem ser executadas de forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados determinados critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. O que nós temos aqui na norma, na verdade, no nosso enunciado, é uma cópia da norma, é uma cópia do que está escrito no Código Penal sobre a execução da pena. A execução da pena se dá de maneira progressiva. O que nós entendemos como caminho normal é o condenado caminhar do regime mais grave para o regime mais leve no percurso, no caminho da sua reeducação, da sua ressocialização. Na realidade, a questão ela traz os artigos seguintes do Código Penal com a redação um pouco alterada, mas nós vamos procurar o nosso gabarito. Letra A. O condenado a pena superior a 8 anos deve começar a cumpri-la em regime semi-aberto. O condenado a pena superior a 8 anos deve começar a cumpri-la em regime fechado. O condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, deve cumpri-la em regime fechado. Na realidade, a previsão do Código Penal é que essa pena que seja superior a 4 anos, mas não passe de 8, possa ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, caso a pessoa não seja reincidente. O condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime semiaberto. Na verdade, o condenado não reincidente, por a pena que seja igual ou inferior a 4 anos, nós entendemos que ele pode iniciar o cumprimento em regime aberto. D. O condenado por crime contra a administração pública deve ter a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou ou à devolução do produto do ilícito praticado com os acréscimos legais. Temos nosso gabarito, letra D, redação explícita do Código Penal. Aquela pessoa que é condenada por crime contra a administração pública, para ela poder progredir de regime, além de cumprir os requisitos que a lei já determina, de tempo e outras condições para poder progredir, essa pessoa precisa
promover a reparação do dano que causou a devolução do produto do ilícito. Gabarito da questão 48, letra D. A alternativa é: ao condenado transferido para o regime disciplinar diferenciado, é vedada a realização de exame criminológico de classificação para a individualização da execução. Isso não faz muito sentido, não, invenção aí da banca. Nós temos sim o regime disciplinar diferenciado, mas ele não guarda relação com proibição de realização de exame criminológico. Temos então nosso gabarito, letra D. A quem quer se aprofundar, nós temos aqui a transcrição do artigo 33 do Código Penal, que resolve essa questão e estava lá no nosso edital previsto de maneira explícita. Vamos avançar para a questão 49, a questão que é a base aí do nosso conhecimento sobre a execução da pena. As penas previstas no direito penal são medidas de proteção e de perda de bens, prestacionais e restritivas de liberdade, privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, medidas socioeducativas e pecuniárias, ressocializadoras e pedagógicas. Questão curiosa. Na realidade, conforme a redação do artigo 32 do Código Penal, as penas são privativas de liberdade, restritivas de direitos ou multa. Privativas de liberdade, como nós já falamos nessa aula, são aquelas penas de detenção, reclusão e prisão simples. Restritivas de direito são penas que tiram algum direito diverso da liberdade de locomoção. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária, limitação de fim de semana. E pena de multa, a pena que consiste na prestação mesmo em dinheiro, no pagamento de um valor. Temos então nosso gabarito, letra C. As penas no direito penal são privativas de liberdade, restritivas de direito e multa. Quando a gente diz que são as penas previstas no direito penal, é porque, como você já sabe nos seus estudos, se não está sabendo agora, no direito penal militar nós temos a previsão da pena de morte em caso de guerra declarada. No Código Penal Militar determina como funciona a aplicação dessa pena. Mas falando apenas em direito penal, são essas que nós temos na nossa legislação atual. Encerrando a nossa correção, vamos para a questão 50. Não há de se falar em crime quando o autor pratica a conduta. Essa é uma questão bastante curiosa. Letra A. Em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito. Letra B. Em estrito cumprimento de dever legal e na obediência hierárquica. Letra C. No exercício regular de direito e na coação moral irresistível. Letra D. Em excesso de estado de necessidade e na inimputabilidade. E letra E. Em legítima defesa recíproca e no erro de direito. Questão interessante, vamos analisar cada uma das alternativas. O gabarito que a banca nos dá é a letra A, em estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular de direito, em observância à previsão do artigo 23 do Código Penal, que traz as excludentes de ilicitude. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, que é aquela situação na qual uma pessoa tem que sacrificar um bem jurídico, escolhe sacrificar um bem jurídico menos valioso para poupar um segundo bem. É o caso clássico da pessoa que está se afogando, tem uma boia no mar que só comporta uma pessoa e ela luta para poder afastar um outro náufrago que está tentando tomar aquela boia e acaba agredindo essa pessoa, para essa pessoa desmaiar, para essa pessoa se afastar. Nós entendemos que essa pessoa não praticou um homicídio, não praticou uma agressão, por assim dizer. Nós não temos crime porque ela estava em estado de necessidade. Havia dois bens jurídicos em conflito. Era a vida dela e a vida de outra pessoa. E não é razoável esperar que ela sacrificasse a própria vida. Nesse caso, ela fez uma escolha razoável. Ela sacrificou a vida da outra pessoa para poder se salvar. Seria um comportamento tolerável até esse ponto no direito. Em legítima defesa, que é quando a pessoa usa dos meios necessários para afastar uma agressão injusta e atual a direito seu ou de outra pessoa. Legítima defesa é quando a pessoa age dentro de determinados limites, só os limites necessários para afastar uma agressão injusta que está acontecendo naquele momento. E nós temos ali estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular do direito. Estrito cumprimento do dever legal é aquela pessoa, o agente público, que faz exatamente aquilo que a lei determina. Estrito cumprimento do dever legal, nós podemos citar como exemplo
um policial que priva a pessoa da liberdade dela. Privar uma pessoa da liberdade é sim uma conduta tipificada como crime, mas no caso o policial está fazendo aquilo porque é o cumprimento do dever que a lei determina a ele. Exercício regular de direito significa dizer que a pessoa age autorizada pela lei dentro de determinados limites. Por exemplo, quando nós falamos de prática esportiva, esportes, artes marciais, por exemplo, nós não vamos condenar aquela pessoa que por estar praticando uma agressão. Lesão corporal, por exemplo, é tipificada como crime na nossa legislação. Mas a pessoa que ela está na prática esportiva, ela está no exercício regular de um direito. Ela não está cometendo crime, ela não está praticando um ilícito do ponto de vista do Código Penal. Então, nós temos aqui o gabarito será a letra A, estrito cumprimento de dever legal e no exercício regular do direito, artigo 23, inciso 3º. Por que eu digo que a questão é interessante? Vamos avançar. Então vamos à letra B. Em estrito cumprimento de dever legal e na obediência hierárquica. Estrito cumprimento de dever legal nós já falamos. Obediência hierárquica é a obediência do servidor àquele seu superior hierárquico. Quando o superior hierárquico manda o servidor fazer algo que, olhando, não é algo manifestamente legal, ou seja, a olho nu, numa análise razoável, parecia que era uma coisa legítima, uma coisa legal, o servidor está cumprindo seu dever e ele não comete crime. Quem comete crime é quem mandou ele praticar aquele fato. É o que nós chamamos de excludente de culpabilidade. Obediência hierárquica, a ordem não manifestamente, não claramente ilegal. No caso aqui só fala obediência hierárquica, então não é a isso que a lei se refere. Letra C, no exercício regular de direito, seria sim, isso afasta o crime, é excludente de ilicitude, e na coação moral irresistível. Nesse caso aqui, nós temos algo a ser discutido sim com a banca. Coação moral irresistível afasta a culpabilidade e não existe crime por parte da pessoa que pratica a conduta porque foi coagida. Com a arma na cabeça, coação moral, irresistível, ela não podia fazer nada, ela estava com a arma na cabeça, ela teve que fazer. Não tem crime por parte dela, mas tudo bem. Existe crime por parte de quem a obrigou, de quem coagiu. Então, nesse sentido aí, eu poderia concordar com a banca. Por isso, a letra C está incorreta, a gente mantém o nosso gabarito na letra A. Letra D, em excesso de estágio de necessidade e na inimputabilidade. Quando a gente fala em inimputabilidade, a maior parte de nós vai entender, a maior parte do mundo jurídico até o momento, vai entender que existe o crime, mas não existe possibilidade, necessidade de aplicação de pena. Porque a pessoa não tinha um entendimento do que ela fez, nem podia determinar-se conforme o entendimento que ela eventualmente tivesse. Estado de necessidade, já explicamos de que se trata, mas quem age com excesso no estado de necessidade ou na legítima defesa responde pelo excesso. Legítima defesa e estado de necessidade, eles são limitados à necessidade daquele momento. Quem no estado de necessidade age com excesso, responde pelo excesso. E em legítima defesa recíproca. Legítima defesa recíproca é uma situação curiosa que a doutrina discute. E no erro de direito, algo que não se aplica ao direito penal no nosso contexto, nós vamos manter aí o nosso gabarito na letra A. Te agradeço, Eli Jordana e Eli Jordana, por estar nos acompanhando. Nós estamos sempre à disposição para te auxiliar a avançar nos seus estudos. Parabéns por estar estudando nesse momento, parabéns por estar plantando. Espero que muito em breve você possa colher. Espero que o nosso momento tenha sido proveitoso. Até a próxima. Abraço.